Seu nome? Sharon. E o seu? Paulo. Sharon e Paulo, por favor, vai começar por ela. Conta, antes do altar, como que era? Uma vida totalmente desgraçada, né, pastor? Eu cheguei no fundo do poço, abaixo do zero, eu costumo dizer, no porão do fundo do poço, se é que ele existe, né? Porque para minha vida já não tinha mais solução, não, pastor. Meu casamento destruído, né? Eu era casada há 10 anos. Com esse aqui. Com esse aqui. Tem gente que não sai de um e entra em outro. É o mesmo homem, hein? Eu era casada há 10 anos e eu costumo dizer que eu dormi 10 anos com uma pessoa que eu não conhecia, pastor. Porque durante 10 anos eu vivi enganada por ele, né? Eu me casei e eu me entreguei para ele. E eu queria minha família, né, pastor? Todo mundo que casa quer uma família, né? E nesses 10 anos teve muitas brigas, teve muitas agressões. Ele era muito... ele me agredia fisicamente, né? Ele me maltratava com palavras, ele me agredia a ponto de o carro estar andando, pastor, e ele abrir a porta do carro em andamento e me atirar no meio da rua. Quanto tempo isso? Durante 10 anos. Conta aí, era assim mesmo? Era, pastor, era assim. Eu era casado, mas queria viver uma vida de solteiro. Mas isso tem uma herança. Meu pai foi assim. Meu pai agia assim com a minha mãe. Meu pai mentia, meu pai batia na minha mãe. Tudo que eu dizia para o meu pai, eu dizia assim, meu pai, quando o senhor crescer, o senhor vai se ver comigo. Quando eu cresci, eu comecei a fazer o mesmo com a minha esposa. Carro andando e você atirava ela fora. Vinha a incomodação, eu era endemoniado, eu atirava ela para fora, na mesma hora. Lembra de uma coisa crônica, crítica mesmo? Claro, isso aí já é crônico, né? Mas algo assim a mais que se passou na sua cabeça? Então, pastor, ele fazia tudo isso. Ele era um homem cruel, um homem sem piedade nenhuma. Ele era um homem cruel. Ele me arrastava pelo cabelo, ele me atirava no meio da rua. Se eu tivesse que desmaiar, ele me olhava e não tinha nem compaixão. Ele era um homem extremamente cruel. Houve traições? Sim, pastor. Aí que vem meu fundo de poço. Porque até então a gente vai empurrando, né? Aí, depois de 10 anos, eu descobri as traições tudo de uma vez, pastor. Foi tudo de uma vez. Aí, pronto. Aí o chão se abriu, pastor. Foi aonde eu não queria mais nada da vida. Um inferno. Nosso filho, pastor, ele via nós brigar, ele se jogava no meio da gente pedindo para nós não brigar. Inclusive, a mãe dele, uma vez eu fui procurar minha sogra e falei assim, olha, estou sofrendo, chateada com isso. E ela mesma, por saber o marido que tinha, né, e o filho que tinha, ela disse assim, vai fazer a tua vida, minha filha, porque esse caso não tem mais jeito. É mais fácil meu filho morrer e nascer outro, porque esse não vai ter jeito. Eu quero teu bem, porque ela enterrou a vida dela. Então, ela falou para mim, eu quero teu bem, vai fazer tua vida. Minha sogra. Chegaram os dois, presta atenção, chegaram os dois juntos na igreja? Sim, pastor. Um dia, numa discussão no carro, eu tinha duas alternativas. Ou jogava ela para fora do carro de novo, ou atirava o carro contra um muro para acabar com os dois. Aí eu me lembrei de uma porta, que tinham me convidado, aquilo que o senhor falou. Entrega o folheto, convida. Na dor ele vai vir. E foi nessa dor que a gente chegou na igreja. Eu levei ela. Quem primeiro foi para o altar do sacrifício? Primeiro foi você ou ele? Quem foi primeiro? Fui eu, pastor. Porque o fundo de poço, a dor, não era dele, né? A dor era minha, né, pastor? Ele só queria aliviar a barra dele. Mas tudo que eu ouvi que o homem de Deus falou, eu cheguei no dia, eu não queria entrar, pastor. Eu não queria entrar de jeito nenhum. Mas eu desafiei o homem de Deus. Que a dor era tanta, pastor. Eu desafiei o homem de Deus. Eu disse para ele, era uma catedral, e eu disse para ele assim, se a minha vida não mudar, eu falei assim, eu vou obedecer tudo que vem daquele altar. Mas se a minha vida não mudar, eu vou subir nesse altar e vou lhe desmascarar na frente de 5.000 pessoas. Que era uma catedral no Brasil com 5.000 pessoas. E ele aceitou meu desafio. Eu olhei e eu disse assim, e ele disse, pode fazer, a senhora pode fazer. Eu saí dali disposta a obedecer. Aí veio a fogueira santa. Um mês veio a fogueira santa. Eu não sabia o que era a fogueira santa. Mas eu não queria saber, pastor. Eu queria obedecer. Então eu sabia que eu precisava do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, eu não ia conseguir nada. Então, eu resolvi sacrificar pelo Espírito Santo. Meu primeiro sacrifício foi pelo Espírito Santo. E aí, eu sacrifiquei. E aí, Deus pediu o meu carro, nosso carro, né? E nós tínhamos recém comprado aquele carro, então, né? E aí, Deus pediu, e eu falei para ele, olha, Deus me pediu. Deus, não foi o homem, foi Deus. Deus me pediu o nosso carro.
E aí ele deixou, e aí eu sacrifiquei. E dali para frente eu comecei a lutar pelo Espírito Santo. Aí eu recebi o Espírito Santo. E aí a minha vida dentro de mim começou a mudar, pastor. Você não era a mesma mulher. Não, aquela Sharon triste, aquela Sharon depressiva, que tinha síndrome do pânico, queria morrer, já não queria mais nada disso. Já queria viver. E ele ali, incomodando lá. Mas eu já não enxergava mais isso, pastor. Quer dizer, mudou dentro. Então, o que estava fora, eu não queria saber o que estava fora. Eu sabia que Deus podia fazer tudo. Isso eu sabia. Agora, você dentro da igreja, mudou ou não mudou? Não mudei. Fiquei 2 anos esquentando o banco da igreja. Mas você não sacrificava como ela. Não, eu ia na onda dela. Ela fazia e eu concordava. Assim que eu fiz por 2 anos na igreja. Até o ponto de passar fome. Deus nos abençoou com uma empresa. Aliás, abençoou ela com uma empresa. Essa empresa eu fechei. Nós trocamos de estado no Brasil. E aí eu levei a minha família a passar fome. Ela e meu filho a passar fome. Ao ponto de juntar comida do chão. Que foi a maior vergonha. Perderam o quê? Tudo. Casa, carro, tudo. Tudo. Por zombar de Deus. E você acompanhou tudo isso? Sim, senhor, pastor, porque eu tinha sacrificado por ele, né? Então, eu sabia que Deus ia cumprir, porque eu disse para Deus, eu não quero dinheiro. Não é que eu sei que vai se acrescentar, mas eu quero meu marido um homem de Deus. Então depois que você fez por si, você começou a sacrificar por ele. Sim, senhor. Aí meu sacrifício todos depois foi por ele. Quando que os seus olhos se abriram lá naquele fundo de poço? Num dia desses, juntando comida do chão. Minha esposa achou uma abobrinha no chão perfeita, que geralmente a comida que se achava tinha que se arrumar para comer. Ela achou uma perfeita e olhou para mim e disse, amor, tu gosta de abobrinha? Amor? Juntando comida? Ali caiu a ficha, ali Deus falou comigo. Meu filho, vai precisar o quê agora? A morte para ti? Não está o suficiente? Porque tudo que acontecia, os votos que vinham, que retornavam do altar, eu ainda achava que era a força do meu braço. É porque eu trabalhava, é porque eu fazia, porque eu me esforçava. Nada vinha de Deus. E ali Deus falou comigo. Ali, direto. Eu juntei ela, o que tinha juntado de comida, vamos embora, vamos para a igreja. Fomos para o Templo de Salomão, a gente estava em São Paulo nessa época. Era meio de fogueira santa. Eu peguei meu envelope e ali eu disse para Deus que ia fazer tudo o que viesse do altar. Tudo que o homem de Deus falasse, eu ia fazer. Eu botei minha vida dentro do envelope. Tirou a malícia. Tirei a malícia, os maus olhos, o meu eu, o meu orgulho, aquele monstro que eu era, eu queria deixar para trás. Eu criei uma nova identidade. Cheguei em casa, anunciei meus móveis. A única coisa que restava, que eu já tinha tentado vender para comer e não consegui. Eu anunciei naquele dia. No outro dia de manhã veio uma pessoa e levou tudo. Dinheiro no envelope, a minha vida no envelope, direto para o altar fazer o voto. Sem ter o que comer. Essa mudança aconteceu naquela mesma semana, nessa fogueira santa. 15 dias depois, nós estávamos desembarcando aqui em Portugal. Porque eu sou português, eu nasci no Porto. Eu vivi muito tempo no Brasil. E dali para frente, tudo aconteceu. O Espírito de Deus entrou. Eu posso ter tudo hoje, mas eu não posso perder o Espírito Santo. Fala da mudança. Como que está hoje? Ele é a própria bênção, né, pastor? Eu digo, hoje Deus pode nos dar. Hoje Deus pode dar tudo que Ele tem nos dado, porque sabe que meu marido não vai se perder. Porque uma coisa muito interessante que eu ouvi foi, a gente viaja muito, a gente viaja para vários países, né? E a gente estava conversando com o bispo disse, se ele não tivesse o Espírito Santo, era uma traição em cada viagem, era, né? Então, hoje, a gente viaja para muitos países e a gente está sempre junto, a gente trabalha junto. Ele é a própria bênção, ele hoje é um homem que teme a Deus, que teme e treme a Deus hoje. Às vezes as pessoas pensam, é fácil, eu vou botar o sacrifício no altar e tem que acontecer no dia seguinte. Não é assim, é de fé em fé. Não é assim, mas a gente tem que olhar para o altar e crer naquilo que você fez. Se você fez o que Deus te pediu, eu ficava tranquila. Eu estava passando fome, pastor, mas eu tinha certeza que Deus ia cumprir o que Ele tinha me prometido. A gente chegou em Portugal há 3 anos atrás, pastor, sem nada, nada, somente com a fé, sem saber o que ia fazer nem nada, e sem ajuda de ninguém a não ser de Deus. E a gente chegou sem nada e hoje não. Hoje a gente tem uma vida, em 3 anos a gente já viajou o mundo inteiro. Não tem lugar do mundo que a gente não tenha viajado. A gente tem negócios aqui, a gente tem negócios no Brasil. A gente tem carros aqui, temos carros no Brasil. Tudo que a gente quer hoje, a gente... Empresários? Somos empresários, pastor. Sim, senhor. Conquistaram. Muito.
Mas o mais importante não é isso, pastor. E o que Deus pedir para a gente, porque Ele já pediu essa fogueira santa, o que Deus pedir para a gente, tudo que a gente tem não é nosso, pastor. É tudo emprestado. Tudo vai para o altar. Deus não deve nada para ninguém. Nunca vai dever. O grande segredo é esse. É botar Deus em primeiro lugar. A família e o resto, que são os bens materiais, as coisas, isso tudo vai se acrescentar na vida. Tá aí. Agora, quem dizia que ele não tinha jeito? A mãe dele, a minha sogra mesmo. E hoje? Hoje ela diz que o filho é a própria bênção. Ela mesma diz que não acreditava nisso. Tá vendo? O poder que tem o fogo do altar. Deus abençoe vocês. Quer falar mais alguma coisa? Tudo. Só tem um segredo para uma vida transformada. É o altar, é o esconderijo do Altíssimo. Não tem outro lugar.